1, esse barra 1, e diz o seguinte: carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque de combustível. Portanto, os usuários de transporte individual precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança, planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 quilômetros, o motorista pretende recarregar as baterias do seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 quilômetros por kWh. Usando um carregador ideal, que opera em uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes, isso aqui são características do carregador. Quantas horas serão necessárias, e que é em horas, para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Perceberam que eu sublinho a unidade de medida? Muita gente erra porque não converte, não deixa as unidades de medida conversando uma com as outras. Aqui a gente vai ver durante essa aula várias, pelo menos essa e talvez mais uma ou outra, que eu vou ter que ficar prestando atenção na unidade. Mas sempre fique prestando atenção na unidade para ver se elas conversam, tá? Ver se elas são compatíveis, são coerentes. Agora, conteúdo, você vai ver que o conteúdo para resolver praticamente todas as questões é esse aqui, ó. A definição de potência. Praticamente todas as questões dessa aula eu vou resolver quase que exclusivamente com essa fórmula. Para você ver como era muito mais essa equação, muito mais interpretação, saber como usar e quando usar, do que saber decorar a fórmula. Potência, definição de potência é o quê? A energia pelo tempo. Se for fornecida, energia fornecida. Trabalho realizado é trabalho sobre o tempo. Que alguns alunos, quando eu coloco essa equação, falam, eu conhecia o trabalho sobre o tempo. Outro fala, eu conhecia como Q maiúsculo, Qzão sobre o tempo, porque fala de calor geralmente. Tudo isso é energia. Energia pelo tempo, a razão de energia pelo tempo é a definição de potência. Para essa questão em especial, eu vou ter que lembrar que na eletrodinâmica, nem é aqui o capítulo, mas aqui, como a questão era majoritariamente puramente de energia, só tinha esse coisinha de eletrodinâmica, eu pus aqui nesse capítulo. Valia a pena colocar no de eletrodinâmica quando usava tão pouco de eletrodinâmica. Eletrodinâmica. O desencargo aqui de consciência, pecar por excesso, eu vou colocar as 3 equações que você pode usar para calcular potência na eletrodinâmica. Que é o U vezes I, que é a que eu vou usar nessa questão, porque ele vai me dar... Ele me deu o U e o I, ó, o carregador funciona a 220 volts com uma corrente de 20 amperes. Mas eu também tenho o RI quadrado, o famoso π quadrado, e quando necessário eu posso usar, quando tiver os dados, correspondentes, eu posso usar o ao quadrado sobre R, o por chão. Tá? Mas você vai ver que basicamente eu vou usar isso aqui em quase todas as questões, tá? Então vamos olhar aqui de novo. Ele falou que o carro percorreu 110 quilômetros e o desempenho dele é de 5 quilômetros por kWh. Então eu consigo aqui calcular por uma regra de 3 simples quanto que ele gastou, que ele precisa recarregar, andando 110 quilômetros. Vou fazer isso aqui, ó. Se são 5 quilômetros por kWh, ou seja, 5 quilômetros, ele anda consumindo kWh. Ele percorreu 110 quilômetros, quantos kWh ele consumiu, que é o que eu preciso recarregar. Aí você multiplica cruzado, regrinha de 3, vai ficar 110 vezes 1 igual a 5 vezes x. Observe que as unidades de medidas, ó, por isso que eu sempre coloco um erro muito comum aqui, presta atenção, mais uma dica. Sempre que você montar uma regra de 3, você coloca a unidade de medida que cada número ali representa. Assim você garante que você está montando uma regra de 3 funcional, correta, ao mesmo tempo que na hora que você encontra a resposta, você já sabe a unidade de medida que você está encontrando. Às vezes a pessoa se perde aqui, se distrai na hora, calcula e não coloca unidade de medida em nada e perde. Que unidade é essa? Tem que voltar lá do início quando não erra, para descobrir qual é a unidade de medida. Então já coloca ó, aqui o x, se eu esquecer, eu já olho aqui, em kWh.
110 vezes 1, 5 vezes x. O 5 vai passar dividindo. 110 por 10 daria 11. Como é por 5, vai dar o dobro, 22. 22 o quê? Aqui, ó, x kWh. Então, kWh. Tá certo? Essa é a energia que ele precisa recarregar. Agora, eu vou usar a potência, energia pelo tempo. Por quê? Ele quer saber o tempo para carregar. Só que antes vou calcular a potência do carregador. Por que eu tenho que calcular a potência do carregador? Porque é ele que está fornecendo energia ao longo do tempo para fazer o que a questão pede, que é o quê? Que é o quê? Carregar, recarregar aí o motor do carro. Então, eu vou fazer aqui a potência do carregador, né, de saber qual é a energia. Lembrando que potência é energia pelo tempo. O SI seria joules por segundo. E chamamos de watts. Mas, no fundo, é joule por segundo. Isso é interessante de ver. Então, eu tenho que saber quantos joules por segundo o carregador está mandando para a bateria do carro para ela ser recarregada. Então, eu tenho que usar as informações do carregador. Qual é o U do carregador? 220. Qual que é o I? 20. 22 vezes 2 é 44. 2 zeros. Isso aqui tem quê? Eu usei U em volts e amperes, tudo no SI, então aqui vai dar em watts. Agora, pensa comigo. A energia que eu tenho está em quilowatt-hora e ele quer a resposta em horas. Então, na hora de substituir aqui a potência, faz sentido eu colocar em watt? Não, né? Porque a energia está em quilowatt-hora e aqui o tempo eu quero em hora. Então, a potência tem que estar em quilowatt para ficar coerente com a unidade da energia. O que você faz para converter de watt para quilowatt? Sempre que você converte de uma unidade para quilo daquela unidade, você divide por 1000. Tá? E se fosse o contrário, do quilowatt para o watt, sempre tem quilo, aquela unidade. Para aquela unidade sem o quilo na frente, você multiplica por 1000. Então, aqui eu vou dividir por 1000, e nada mais é que andar 3 casinhas para trás. Quando não tem a vírgula, você supõe que ela está aqui depois do último algarismo. Então, fica 4,4 quilowatts. Pronto. Vai ficar potência, 4,4, é igual a energia, 22 kWh, pelo tempo. Aí vai dar que o tempo, passa multiplicando o tempo para lá, o 4,4 dividindo para cá, né? Vai dar 22 dividido por 4,4. Mais uma dica aqui de continha. Né? Lembrando que a principal dica de continha é esqueça que a calculadora existe, não use calculadora, gaste tempo fazendo conta no papel, na mão, onde for, porque na prova, te garanto, você vai ganhar e muito pelo esforço que você teve agora em não usar a calculadora. Ah, professor, eu preciso conferir conta. Não, sim, confira, faça de novo no papel, mostre para um colega, não use a calculadora, esqueça que ela existe. Ela nunca foi inventada. Para você, você supõe que ela não existe, nunca foi inventada. Celulares não têm calculadora. Você não tem, mas você precisa que é a última coisa. Não, não existe. Se vira sem ela. Beleza? O que eu faço aqui? Eu gosto assim, ó. Eu gosto de trabalhar com números inteiros. Então, eu pego 4,4 e escrevo 44 vezes 10 a menos 1. Por quê? Olha só. 44, né, é o dobro de 22. Então, divide por 22, fica 1. Divide por 22, fica 2. Aí ficou 1 sobre 2, que é 0,5. Quando uma potência, você não muda ela de lado da igualdade. Você só pega e passa para cima. Você troca ela de baixo para cima, de cima para baixo, na mesma fração. Basta você trocar o sinal. Então, será 10 a menos 1 embaixo, aqui ela fica 10 elevado a mais 1. Por quê? Porque 10 elevado a menos 1 embaixo é como se fosse 1 sobre 10 elevado a menos 1. Quando você inverte a base, o sinal do expoente troca. No fundo, eu estou fazendo isso. 1 sobre 10, tudo elevado a menos 1, que é o mesmo que 1 sobre 10 elevado a menos 1, virou 10 sobre 1 elevado a 1. Mas você pode gravar a regra prática. Se você passa de baixo para cima, você mantém ela no mesmo lado da igualdade, só troca de baixo para cima, de cima para baixo da fração, você inverte, você passa, mas troca o sinal do expoente, está tudo em casa. 0,5 vezes 10 dá 5. Ah, e qual é a unidade? Você usou quilowatt-hora e usou quilowatt. Então, o tempo está aqui, ó, em horas. Então, são 5 horas para carregar, foi o que ele falou. Um carro, você reabastece ele em alguns segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? Com
chegou no posto de gasolina, vai abastecer com álcool, que seja, ele enfia lá a mangueira e abastece rapidinho. Já um carro elétrico tem muitas vantagens, menos barulho, menos consumo, combustível mais barato, mas por enquanto ele ainda gasta assim 5 horas para recarregar e você poder sair aí andando de novo uma boa distância, tá? Pesa isso. No geral, é bem melhor para o planeta de forma geral e muitas vezes para o usuário, basta que se planeje uma pausa e uma parada de algumas horas para ele abastecer e chegar ao seu destino. Essa é a ideia dessa questão. Então, o gabarito é D de dado.